Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre planejamento, certo? Então, primeiro de tudo, vamos falar aqui o que é planejamento, né? O que é o planejamento? O planejamento é uma técnica que visa tomar decisões antecipadas de ocorrências futuras e traçar um plano de ação. Então, resumindo isso, o que é planejamento? Planejamento é você tomar uma decisão daquilo que ainda vai acontecer, tá certo? Então, toda vez que você for realizar qualquer atividade, qualquer ação, o que é que você precisa fazer? Você precisa fazer um planejamento, você precisa pensar antes de você entrar em ação. Então, ele fala aqui que planejamento é uma técnica que visa tomar decisões antecipadas de ocorrências futuras. E você precisa traçar um plano de ação. Então, como é que nós utilizamos isso? Como é que nós utilizamos isso na enfermagem, né? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo aqui de uma pessoa, por exemplo, que vamos imaginar aqui uma pessoa que esteja desmaiada. Então, na área da enfermagem existe um protocolo, né? Nós temos sempre um protocolo, é, um planejamento que a gente já tem na nossa mente. Quem fez uns cursos de primeiros socorros sabe exatamente como deve utilizar, entrar em ação com esse planejamento antes. E qual é o protocolo que a gente utiliza geralmente quando uma pessoa, por exemplo, está desmaiada? Então, nós temos aqui um planejamento aqui, eu vou colocar aqui. Qual é o planejamento? É o X. Então, vamos colocar aqui a caneta, vou colocar aqui vermelha. Então, você vai ter aqui o X, o A, o B, o C, o D e o E. Então, esse protocolo, né? Por exemplo, quando você é da área da saúde, você é um socorrista, isso aqui é só um exemplo, como a gente pode utilizar o planejamento na enfermagem. Então, planejamento na enfermagem nós podemos utilizar. Quando a gente for fazer um atendimento, a gente vai seguir essa sequência aqui, ó. X, A, B, C, D e E, que é a sequência para o atendimento pré-hospitalar. Então, o X. O que é que significa, por exemplo, o X? O X significa hemorragia. Isso é uma sequência que você tem que fazer. Então, toda vez que você for atender a sua vítima, o que é que você precisa fazer? Você precisa saber qual é a sequência e isso vai estar com o quê? Já planejado na tua cabeça, na tua mente, tá certo? Então, o X é de hemorragias gravíssimas. Então, por exemplo, a primeira coisa quando você faz, quando chega num ambiente quando você vai fazer a avaliação, é você fazer essa sequência aqui, que o X é de hemorragias gravíssimas, o A é você fazer as vias aéreas, não é? Você fazer as vias aéreas. O B, o A é vias aéreas e estabilização da cervical. O B é de boa respiração, não é? Então você vai observar se o seu paciente ele está respirando, né? Você vai aproximar o seu ouvido do nariz e boca, vai observar principalmente se está existindo a expansão do tórax para você ver se esse B está realmente funcionando. E depois do B você vai para o C. E o que é o C? É a circulação. Você vai observar se esse paciente ele está tendo a circulação. E como é que você vai ver isso? Você vai ver através das artérias. Quais são as principais artérias? Artéria carótida aqui, ó, no seu pescoço. Artéria radial aqui no seu braço. Aqui lembrando aqui, ó, da antena, por isso que tem aqui a artéria radial.
Você vai poder utilizar a artéria braquial no braço. Você vai poder também visualizar a artéria poplítea, que é por trás da perna. Mas quando você for visualizar a circulação, você vai principalmente em duas artérias, que é a artéria carótida, que é no pescoço, e você vai também na artéria radial, que é aqui bem próximo. Então, são as duas que é bem rápido e bem simples, você vai verificar se esse seu paciente ele tem circulação. E aí você passa para o próximo, que é o D, que é o quê? Distúrbios neurológicos, tá certo? Então, você quando passar para o D, você vai ver como está a resposta neurológica ou os distúrbios, se ele tiver algum distúrbio daquela vítima, quais são esses distúrbios neurológicos. Você vai poder visualizar isso através de quê? Dos olhos do seu paciente, né? Você vai poder visualizar isso através de estímulos dolorosos. Você vai também, numa avaliação mais à frente, que é a avaliação secundária, você vai poder visualizar isso através de uma escala de Glasgow, certo? Então, tudo isso é um exemplo de como você pode visualizar o distúrbio neurológico. Você vai perguntar o nome do seu paciente, você vai perguntar onde ele mora, você vai perguntar para ver se esse paciente ele está o quê? Consciente e se ele está orientado. É muito importante fazer isso. E se houver a necessidade, você vai fazer a exposição da vítima. Tá certo? Então, às vezes, o que é que acontece? O paciente está se queixando de muita dor na perna e aquele paciente ele está com a calça jeans. Então, o que é que você vai precisar fazer? Você vai precisar cortar a calça jeans ou cortar aquela calça lá e você vai ter que expor aquele local para saber se aquele paciente teve uma fratura exposta, se ele teve uma fratura interna, e isso você vai poder avaliar muito melhor aquela tua vítima. Aí, essa é a sequência da avaliação que você pode fazer numa pessoa, num paciente, numa vítima. Nesse caso, a gente colocou aqui um desmaio, né? Só um exemplo. Agora, por exemplo, imagine que o paciente está desmaiado e você tem dúvida, eu vou colocar aqui, se você tem dúvida que o paciente teve uma parada cardiorrespiratória, qual será a sequência? A sequência para pacientes que você tem dúvida se teve uma parada cardiorrespiratória vai ser X, vai ser o C, vai ser o A, o B, o D e o E, certo? Então, se você tem dúvida que o paciente teve uma parada cardiorrespiratória, então você vai fazer o quê? Vai fazer com que essa sequência ela vai haver uma modificação, tá certo? Então a gente vai colocar aqui, ó, eu vou apagar aqui em cima que essa é a sequência para normal de um atendimento pré-hospitalar. Mas caso o paciente, você desconfie que esse paciente tem uma parada cardiorrespiratória, ó, paciente, você está desconfiando que esse paciente tem uma parada cardiorrespiratória. Então, você vai seguir na sequência do X, do C, do A, do B, do E. Desculpa. Você vai seguir a sequência do X, do C, do A, do B, do D e do E. Tá certo? Essa sequência ela vai modificar. Por quê? Porque entende-se aqui, ó, que a circulação, após você ver, ó, você chegou aqui, ó, e verificou o X. Então, depois do X, chegou no local, você tem que fazer avaliação do cenário. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, avalia o cenário, avaliou o cenário. Número 2, se proteger, né? Você vai fazer a bioproteção, né? A biossegurança, né? Você vai fazer, avaliou o cenário. Depois, número 2, você vai fazer a biossegurança. Após você se proteger, você vai fazer o quê?
se aproximar da vítima, né? Você protegeu o local, fez a sua biossegurança e você se aproxima da vítima. Quando você for fazer a avaliação primária, essa é a sequência. A primeira sequência que eu já falei, mas caso o paciente tenha uma desconfiança que ele tem uma parada cardiorrespiratória, você vai fazer o X, que é hemorragias gravíssimas, são hemorragias gravíssimas. O C, que é a circulação, então, em vez de você ir, paciente chegou lá, o paciente está desmaiado, que é nesse caso aqui específico. Qual é a avaliação que você vai fazer primeiro? Aquela antes ou essa agora? Com certeza vai ser essa avaliação agora. Por quê? Quando chegar no local e você se aproximar da vítima, você vai perceber que essa vítima ela está o quê? Desacordada. Então, se a vítima ela está inconsciente, se ela está desacordada, o que é que você vai fazer? Você vai ver se ele tem alguma hemorragia gravíssima. Se não tem, você já parte direto para quem? Para esse aqui, para a letra C, que é o quê? É circulação. Então, você chegou lá na vítima, o paciente colocou os seus dois dedos na carótida. O paciente tem pulso, você já sabe que ele está com os batimentos cardíacos dele normais. Vias aéreas, vê se tem alguma coisa obstruindo as vias aéreas dele para ter causado esse demais. Se não tiver, você parta para o B, boa respiração. Você vê que o paciente está respirando. E aí você vai abrir os olhos desse paciente para ver como é que está o distúrbio neurológico, e o E não vai precisar expor a vítima. Tá certo? Então, tudo isso que eu estou falando para você é nada mais, nada menos de que um planejamento. Se acontecer algum acidente para você, a partir de hoje, você já vai ter que ter essa sequência, que é um protocolo de atendimento pré-hospitalar, que esse protocolo é utilizado pela Associação Americana do Coração, American Heart Association, e é utilizado no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, em vários lugares do mundo. Esse é o protocolo. E esse protocolo nada mais é de que um planejamento, não é? E aí voltando aqui, esse protocolo nada mais é do que você está tomando a decisão hoje, você está estudando, se preparando hoje para que, se futuramente aconteça algum problema, você já tenha na sua cabeça o quê? Um plano de... Você já tem aqui na sua cabeça, um plano de ação, certo? Um plano de ação, não é? Então, qual é o plano de ação se acontecer? É o protocolo. Então, por exemplo, número 1, você vai fazer o quê? Avaliar o cenário. Número 2, você vai fazer a biossegurança. Número 3, você vai o quê? Fazer a aproximação da vítima. Número 4, você vai fazer a sua avaliação primária, que é a que eu acabei de falar para vocês. X, A, B, C, D e E. Desmaiou, e aí a gente volta para cá, desmaiou, você não vai fazer o X, A, B, C, D e E. Qual é o que você vai fazer? Você vai fazer o X, C, A, B, D e E. Certo? Percebeu que a coisa é muito grave, percebeu que a situação é muito grave e você não tem competência para resolver, nem técnica e competência de habilidade para resolver, e não tem também material, o que é que você vai fazer? Você vai pedir ajuda. E aí você vai ligar para quem? Para 192 e vai ligar para 193. Tá certo? Pede ajuda e você começa o procedimento que for necessário. Nesse caso aqui de um desmaio, você percebeu que o paciente não tem hemorragias gravíssimas, que o paciente tem circulação, está com as vias aéreas obstruídas, tem respiração e
O distúrbio neurológico, provavelmente a pessoa, quando está desmaiada e que você abrir os dois olhos dela, o que é que vai acontecer? O que é que você vai perceber? Que as duas pupilas, as duas bolinhas pretinhas do olho, elas estarão crescidas. E isso é chamado de quê? Midríase. Quando existe, nesse caso aqui do desmaio, uma diminuição, porque o desmaio, vou colocar aqui, ó, o desmaio nada mais é o que o desmaio, ele é o que? Uma diminuição de O2, uma diminuição de oxigênio. Então, se o paciente desmaiou e ele teve uma diminuição de oxigênio, você vai ter que saber que o seu objetivo nesse momento é fazer com que aumente o oxigênio aonde? No encéfalo, na cabeça, no cérebro do paciente, tá certo? Então, o que é que você vai fazer nesse caso específico? Você vai avaliar o cenário, biossegurança, se aproxima da vítima, inicia a avaliação primária, que é a primeira avaliação, que vai ser essa daqui para o caso de desmaio, que é o X, o C, A, B, D e E, tá certo? Você percebeu que não vai precisar de ajuda, né? Você consegue resolver apenas um desmaio. O que é que você vai fazer? Eleva os membros inferiores do paciente e você vai fazer, se não houver secreção, e aqui eu vou repetir para deixar bem claro, se o paciente, nesse caso, e aqui a gente olha aqui para o A, ó, o A de vias aéreas, se nas vias aéreas do teu paciente não existir secreção, o que é que você vai fazer? Você vai, além de elevar os membros inferiores, você vai fazer a abertura das vias aéreas. Você vai elevar aqui, ó, a mandíbula. Você vai fazer uma elevação aqui, ó, na mandíbula da vítima, tá certo? Então você vai puxar a cabeça da vítima aqui, ó. Você vai puxar a cabeça da vítima aqui. Para quê? Você vai fazer um movimento para que ele fique com a cabeça voltada um pouco para trás. E isso você vai fazer o quê? Elevando a mandíbula, você vai abrir as vias aéreas e vai facilitar a entrada e a ventilação de ar nesse teu paciente. Tá certo? Agora, vou apagar aqui. Vamos imaginar aqui agora que esse paciente aqui, ó, vamos imaginar que esse paciente ele tenha uma secreção. Você vai, se o teu paciente ele tem secreção, você vai fazer a abertura de vias aéreas? Não. Por que você não vai fazer a abertura das vias aéreas? Se o paciente tem secreção nas vias aéreas, em vez de abrir as vias aéreas, o que é que você vai fazer com a cabeça dele? Os pés já estão levantados. Por que levanta os pés, Tiago? Porque na hora que você levanta os pés, você diminui a quantidade de sangue na região periférica, que é nos pés, nos membros inferiores, e você vai aumentar o oxigênio aonde? No cérebro, na cabeça, no encéfalo dele, tá certo? Na cabeça, que é o objetivo. Então, se o teu paciente aqui, ó, ele tem secreção, então vamos imaginar aqui pela boca dele, ó. Vamos imaginar aqui que tem a secreção na boca. Se tem secreção na boca do paciente, então o que é que você precisa fazer aqui, ó? Você vai lateralizar a cabeça. Tá certo? Você vai lateralizar a cabeça para quê? Então, muita gente diz assim, para que eu vou lateralizar a cabeça? Você vai lateralizar a cabeça exatamente para que
você vai lateralizar a cabeça exatamente para que o teu paciente, ele não broncoaspire, ou seja, não entre secreção, essa secreção que está saindo, ela não entre dentro da traqueia. Porque entrou secreção na traqueia, o paciente, se você errar aqui, provavelmente ele nem morra do problema que ele teve. Ele pode morrer até afogado com a secreção dele por um procedimento errado. Então, tem que ter muito cuidado. Tudo isso que eu estou falando, tudo isso, todo esse protocolo, ele tem que estar planejado, ele tem que estar já estudado na tua mente. Que na hora que acontecer, você já sabe o que é que vai fazer. Por quê? O planejamento é exatamente para isso, para que você, na hora que entre em ação, você já saiba exatamente o que fazer. Então, a gente já sabe como é que é o protocolo. Se o paciente se eu desconfiar, se eu perceber, ou eu imaginar que ele teve uma parada, você já muda o tipo de avaliação primária, não é? E aí tudo isso já está dentro da tua cabeça, porque você já pensou e já sabe exatamente como fazer, tá certo? O planejamento é exatamente para isso. É a gente ter tomado essa decisão bem antes, porque quando acontecer, nós iremos resolver isso de uma forma muito mais rápida e saber exatamente qual é o passo a passo que nós iremos fazer no momento da ação, tá certo? E a gente vai ter muito mais resultado quando a gente planeja antes. E aí tem pessoas que dizem assim, Tiago, toda vez que eu planejo, né? Tem gente que diz assim, toda vez que eu planejo dá errado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você toda vez que você estiver planejando, então deixa eu dizer para vocês, se toda vez tem algumas pessoas que dizem assim para mim, Tiago, toda vez que eu planejo, dá errado. E aí eu posso te dizer com a maior certeza, se você está planejando e está dando errado, você está errando em algum lugar. Você deve estar errando no seu planejamento, você deve estar errando nas ações, em alguma coisa deve estar errado. Então, eu vou passar para vocês agora 3 tipos de planejamento. Quais são os 3 tipos de planejamento que nós temos aqui? Nós iremos ver aqui hoje. Nós temos aqui o planejamento estratégico, né? Nós temos aqui o planejamento estratégico. Nós temos aqui o planejamento tático e nós temos aqui o planejamento operacional. Então, vamos lá. Qual é a diferença dos 3 planejamentos? Planejamento estratégico. Ele é elaborado para um longo período de tempo. Então, por exemplo, hoje você está fazendo o curso técnico em enfermagem. Mas quando for daqui a 5 anos, você planejou, daqui a 4 anos, 5 anos, você planejou em terminar o teu curso em ser um enfermeiro ou enfermeira. Isso é um planejamento a longo prazo. Você, como profissional, como pessoa física, você também pode fazer o planejamento estratégico para um longo período de tempo. Né? Esse planejamento estratégico vai ser o quê? O caminho, vai ser a estrada que você quer seguir. Certo? É o teu objetivo, é como se fosse o teu propósito. Qual é o teu propósito de vida? Esse é um planejamento estratégico que você precisa fazer. Aonde você quer chegar? Tá certo? Aonde você quer chegar com esse curso? Após esse curso, o que é que você quer fazer? Onde é que você quer chegar com isso? E voltando aqui para o hospital, dentro de um hospital, quem é que vai utilizar esse tipo de planejamento, direcionando aonde aquela empresa vai chegar, aonde aquele hospital quer chegar? Né? O que é que ele precisa fazer? Quem vai fazer isso, principalmente dentro dos hospitais, serão quem? Os diretores gerais, serão os superintendentes, serão as pessoas que estarão no alto escalão da instituição. Serão as pessoas que tomarão as principais decisões da empresa e colocarão ela naquele determinada estrada, naquele determinado caminho, tá certo?
E aí nós temos também o planejamento tático. O planejamento tático, que aí seria como se fossem as nossas metas, né? É elaborado para um médio período de tempo, estabelecendo os objetivos setoriais, tá certo? Planejamento tático. Tiago, vamos colocar aqui em cima. Planejamento estratégico, geralmente é tomado por quem? Pelos diretores, certo? Pelos diretores. Planejamento tático, geralmente, dentro de um hospital, ele é tomado por quem? Pelos coordenadores, certo? Então, os coordenadores dentro de um hospital, ele é que é responsável pelo planejamento tático. É como será realizado aquele determinado serviço naquele determinado setor, né, dentro daquele determinado ambiente, daquele determinado local. Então, isso aqui no hospital, né? E nós temos também os planejamentos operacionais, são planejamentos direcionados mais à ação, que você não tem muito tempo, por um curto período de tempo. E aqui, geralmente, quem é que vai utilizar esses planejamentos? Então, se eu perguntar lá na tua prova e na avaliação, qual o planejamento mais utilizado pelo técnico em enfermagem? Planejamento mais utilizado pelo técnico em enfermagem será o planejamento operacional, aquele pessoal que vai entrar mais em ação. Então, muitas vezes acontece, por exemplo, eu sou enfermeiro, mas muitas vezes acontece de que muitos técnicos, muitos profissionais técnicos, eles sabem fazer funções e sabem fazer alguns procedimentos muito melhor do que os enfermeiros. Por quê, Tiago? Porque é esse profissional que entra mais em ação. O trabalho do enfermeiro ele é 65% de burocracia, de burocrático, não é? Mas dentro aqui desse operacional, nós temos aqui alguns profissionais. Eu vou colocar aqui. Nós teremos os técnicos. Nós vamos colocar aqui os técnicos. Nós temos os enfermeiros. E aqui também nós teremos o quê? Vou colocar aqui os médicos. Muitos médicos, eles fazem trabalho o quê? De operacional. Exemplo, quando o médico está naquele momento realizando uma cirurgia, ele está fazendo um trabalho e ele tem que fazer um planejamento naquele momento, que é um planejamento e um trabalho de quê? De operacional. Agora, se esse médico passa a fazer parte da direção daquela instituição, ó, se ele passa para ser parte da diretoria, esse médico ele deixou de fazer o trabalho mais operacional para ser um trabalho o quê? Estratégico, para saber o caminho que aquela empresa, aquele hospital vai seguir, tá certo? Agora, se ele é diretor e se ele é médico ao mesmo tempo, ele pode estar fazendo, no momento de diretor, o trabalho e o planejamento estratégico, e no momento de operacional, ele pode estar fazendo a cirurgia e fazendo o trabalho de médico no planejamento operacional. Tá certo? Então, é muito importante você saber essas três diferenças dos três tipos de planejamento. Por quê? Por que, Tiago, é tão importante eu saber os três tipos de planejamento? Porque você, como uma futura técnica, um futuro técnico profissional, você precisa saber aonde você quer chegar, como você quer chegar e o que você tem que fazer com esse como, certo? Então, o estratégico é aonde você quer chegar, o tático é como você vai fazer para chegar
E o operacional é você ter que fazer para que você possa chegar. E quando você junta esses 3 tipos de planejamento, você vai chegar nos seus resultados positivos e vai alcançar o seu objetivo. Tá certo? Então, esses são os 3 tipos de planejamento que é muito importante você saber. E aí nós iremos falar agora sobre as 5 etapas do planejamento, tá certo? Então, a primeira coisa, a primeira etapa do planejamento é você fazer um levantamento geral, certo? É você entender qual é a situação, é fazer um diagnóstico do que está acontecendo, né? Imagine você chega no local e você vê uma gritaria de gente no meio da rua, aconteceu um acidente. O que é que você precisa fazer antes? Fazer um levantamento geral, um diagnóstico, para que você depois formule qual é o seu objetivo, que você possa fazer aquele protocolo que eu falei antes do passo a passo de um atendimento. O que é que acontece muito? E você tem que ter muito cuidado com isso. Tem pessoas que às vezes têm tanta vontade de ajudar, não fazem um levantamento geral corretamente, e essas pessoas, elas viram vítimas daquele local e daquele ambiente. Por quê? Porque ela não fez um levantamento correto da situação. Se você não diagnostica corretamente o teu paciente, a tua vítima, o que é que vai acontecer? Se você faz um levantamento errado da situação, teu objetivo, a seleção do método e a ação vai ser equivocada. Todo o resto vai ser equivocado. Tá certo? Então, observa como é que vai fazer esse levantamento geral corretamente. Depois que você fizer um levantamento geral corretamente, né? E como você pode fazer um levantamento geral corretamente? Como é que eu consigo fazer um levantamento mais correto? Eu vou colocar aqui algumas formas que você pode colocar. E você pode analisar sinais, você pode analisar sintomas e você pode analisar, se houver possibilidade, analisar o quê? Números. Então, por exemplo, se a pessoa está com uma dor de cabeça, é um sinal ou é um sintoma? Você não consegue ver dor de cabeça, então é um sintoma. Se você chega na vítima e a vítima está com os 2 olhos, ó, esses 2 olhos, a vítima está com hematoma no globo ocular. É sinal ou é sintoma? Sinal, porque você está vendo. Então, tudo isso vai te dar através de números, você também pode fazer um levantamento geral, tá certo? Você pode, por exemplo, quando você for fazer um levantamento geral, você pode fazer avaliar o quê? O cenário, né? Você pode fazer uma avaliação da cena corretamente, né? Se está lá um acidente, você não pode sair correndo para ajudar logo sem você saber o que é que você vai fazer. Você tem que fazer esse levantamento geral. Se a pessoa estiver se afogando e você não pode pular de uma vez para poder salvar a pessoa, você tem que avaliar isso, analisar quais são os materiais que você tem disponível naquele momento que pode ajudar você a salvar aquela vítima, para depois você entrar em ação, tá certo? Então você pode também, após fazer um levantamento geral, você pode formular um objetivo. Então, depois que você analisou tudo isso, aí nesse levantamento geral, imagine que, eu vou colocar aqui nesse levantamento geral, imagine que você pegou uma vítima engasgada. Aí você percebeu que o paciente, que essa vítima, ela teve um engasgo, né? Deixa eu tirar isso aqui para me fazer um risco melhor. Então, imagine que esse paciente aqui, ó, ele engasgou, ok?
Então, se o paciente, depois que você avaliou o cenário, depois que você viu os sinais, os sintomas, números, você observou que o paciente está engasgado. Qual vai ser o teu objetivo? Você vai ter que formular um objetivo. A próxima etapa do planejamento é formular um objetivo. Então, qual é o objetivo seu como técnico em enfermagem? Qual é o teu objetivo quando você está atendendo uma vítima que está engasgada? O teu objetivo é o quê? O teu principal objetivo aqui, ó. O teu objetivo é o quê? Eu vou colocar aqui, ó. É desobstruir as vias aéreas, tá certo? Então, você já sabe qual é o problema, você já sabe o que é que tem que fazer e agora você vai selecionar o método. E aqui na seleção do método é onde você precisa fazer e levar um bom tempo para você entender o que é que você precisa fazer, é como você vai ter que fazer, são as tarefas que você precisa fazer para que você possa desengasgar e desobstruir e alcançar teu objetivo. Então, por exemplo, qual é o método que você vai utilizar? Então, eu posso colocar aqui, ó. O método que eu posso utilizar é o quê? Então, a primeira coisa que eu fiz, vamos lá, colocar aqui, número 1, selecionar o método. Número 1, avaliar o cenário. Número 2, fazer a biossegurança. Número 3, se aproximar da vítima. Número 4, você vai poder fazer o quê? A avaliação primária. Percebeu que o paciente está engasgado. Então, o que é que você vai fazer? Ele está consciente. E aí você vai fazer o quê? A avaliação primária, que é o quê? O X, A, B, C, D, I, E. Depois que você fez isso, aí você vai ter que fazer o método, né? Qual é o método? E você vai continuar aí na sua avaliação aqui, na seleção do método. Então, vamos colocar aqui, como seleção do método, você vai colocar vou colocar aqui uma seleção do método. A primeira coisa que você vai fazer quando a sua vítima estiver engasgada vamos colocar aqui, continuando, é pedir para a vítima tossir. Pede para a vítima tossir. Se quando pediu para tossir não resolveu, você também pode entrar com a manobra de Heimlich. A manobra de Heimlich. Tiago, o que é a manobra de Heimlich? A manobra de Heimlich é a manobra onde você vai pressionar o abdômen, 4 dedos acima da linha umbilical, do umbigo. Você pressiona o abdômen para dentro e para cima e você vai fazer com que o diafragma, que é um músculo que está na barriga desse paciente, quando você fizer a compressão, então eu vou fazer aqui vamos colocar aqui um desenho aqui hipotético. Então vamos imaginar aqui ó, região umbilical 1, 2, 3, 4. Então você vai fazer aqui ó, uma compressão aqui por cima, ó, vai ter um músculo chamado de quê? Diafragma, tá certo? O nome desse músculo é diafragma e essa compressão vai fazer com que eu faça uma compressão e expulse o corpo estranho de dentro da traqueia, que é onde acontece o quê? É onde acontece o engasgo, tá certo? Então, essa é a manobra que você precisa fazer, a manobra de Heimlich, para que você faça o desengasgo. Então, tem pessoas que dizem assim, Tiago, tapotagem, colocar aqui outra possibilidade. Tapotagem interescapular.
Tapotagem interescapular. Ou seja, aquelas pancadas nas costas resolvem? Em alguns casos, sim. E aqui é muito importante que uma observação importante que eu preciso fazer é que esse tipo de engasgo que eu estou falando aqui é para vítimas e para pacientes adultos, tá certo? Se for, por exemplo, engasgo para criança, é esse passo a passo? Não, é outro método. Então, você pode fazer um levantamento geral na criança e observar que ela está engasgada. Você pode formular o teu objetivo, que é desobstruir as vias aéreas, mas você vai pedir para uma criança tossir se ela nem entende o que é isso? Até 12 meses? Ou seja, até um ano? Você não vai pedir para ela tossir. Você vai fazer manobra de Heimlich na criança? Não. E aí você vai fazer o quê? Vai colocar o bebezinho em decúbito ventral, inclina a cabeça do bebê para baixo e você vai fazer o quê? Uma tapotagem interescapular com a mãozinha em forma de concha e você vai dar na região interescapular daquele bebezinho que ele vai estar emborcado e voltado para baixo e você vai conseguir desobstruir as vias aéreas desse bebê. Outra coisa, imagine um paciente, uma paciente grávida. Será que você pode fazer uma manobra de Heimlich na paciente grávida? Não, mas você pode chegar na paciente e pedir para ela tossir. Pode, pode. Mas você já não vai utilizar a manobra de Heimlich. Você pode utilizar a tapotagem interescapular para que você possa resolver e desobstruir as vias aéreas. Então, observe, para adulto é de uma forma, é de um jeito, para criança até 12 meses é de outra forma, a partir de 12 meses até ele ainda criança já é outra forma, você pode fazer pedir para tossir, fazer uma manobrinha, apesar que com um ano é muito difícil ele responder essa tosse, você pode fazer uma manobra de Heimlich com os dedos, né? Fazer outro tipo com 2 dedos ou com os 2 polegares juntos. E você também pode fazer essa tapotagem interescapular, tá certo? Então, cada situação você precisa avaliar e fazer um levantamento geral de cada situação, porque um procedimento ele é de uma forma para determinados pacientes e para outro. E tem gente que diz assim, Tiago, e se eu estiver sozinho, desengasgado, e eu me engasgar, o que é que eu faço para me desengasgar? Você provoca a tosse, você joga suas costas na parede, utiliza uma cadeira, faz qualquer coisa, só não faça morrer, tá certo? Porque o que você precisa fazer se você estiver sozinho é entrar em ação e entrar rápido, porque é essa ação que vai fazer toda a diferença, tá certo? Se não tiver ninguém para pedir ajuda, você está só, você tem que imediatamente entrar em ação, que é o quarto passo, que é a quarta etapa do planejamento, que é o quê? É a implementação, é você entrar em ação. E para que você entre em ação e gere mais resultado possível, que chegue no seu objetivo, você precisa ter o quê? Habilidade teórica e habilidade prática. Habilidade técnica, habilidade científica, para que você possa entrar em ação e gerar um excelente resultado. E após o procedimento, o que é que você vai fazer? É você fazer uma avaliação, tá certo? Você vai fazer a avaliação para saber se nessa avaliação você alcançou o seu objetivo. E se você não alcançou no seu objetivo, o que é que você vai fazer? Você vai desistir? Não. Nunca pense em desistir. Tá certo? Se não deu certo na primeira vez, é porque você fez alguma coisa de errado. Então, o que é que você precisa fazer?
fazer de outra maneira, tá certo? Fazer de outra forma, e aí, com certeza, você vai chegar no seu objetivo. Então, se você não alcançou, você volta e você precisa observar principalmente aqui, ó. Aqui, ó. Aqui no método, tá certo? Principalmente aqui no método. Então, deixa eu melhorar aqui. Você precisa, principalmente, quando você retornar, você tem que mexer aqui, ó, nesse ponto aqui específico, tá certo? Fazer assim que ficou melhor. Você tem que selecionar outro método, certo? Paciente não resolveu com a ação que você realizou. Quando você avaliou, você volta e é só você descobrir onde foi que você errou e você selecionar outro método, colocar outras etapas, né? Às vezes pode ser o quê? Retira um método, uma tarefa dessa. Ou você faz o quê? Acrescenta mais uma tarefa dessa. Ou você modifica a sequência que você colocou. Muitas vezes as pessoas colocam o método errado, não porque as tarefas estejam erradas, mas é porque ela está na sequência errada. Né? Tem pessoas que vão, às vezes, com muita sede para atender uma pessoa, para ajudar, acaba se prejudicando. Por quê? Porque pulou etapas. E se você pula etapas, você não alcança o seu objetivo. Muito pelo contrário, às vezes você pode virar uma vítima. Você pode virar uma vítima naquele ambiente, quando você for fazer o seu atendimento. Certo? Então, recapitulando aqui, para a gente passar para o próximo, as etapas de planejamento é você fazer um levantamento geral, ter clareza e certeza de qual é o objetivo que você vai alcançar e selecionar o método, ou seja, o como você vai fazer, tá certo? As tarefas que você vai ter que fazer. E aí você entra em ação, ó, implementação. Implementação é isso aqui, ó. É você entrar em ação. E aí essa avaliação aqui, se você alcançou o seu objetivo, você precisa fazer avaliação? Sim. Por quê? Porque você pode fazer melhor, e você também pode fazer o que mais rápido. Certo? Então, se você alcançou seu objetivo, precisa fazer uma avaliação, Tiago, mesmo alcançando meu objetivo? Sim, porque você pode fazer com mais qualidade e você pode fazer com menos tempo. Você pode fazer com menos esforço e gerando mais resultado do que você já fez. E se você não alcançou seu objetivo, aí a avaliação ela vai ser mais importante ainda, porque você vai voltar e você vai ter que descobrir nesse passo a passo anterior aonde é que você pode melhorar, aonde é que você pode mudar para que você possa entrar em ação novamente com mais energia, com mais foco, com mais concentração e você chegar lá no teu objetivo, certo? Então essas são as 5 etapas de um planejamento que você precisa seguir para que você possa alcançar o teu objetivo. Uma frase importante: quem fracassa em planejar está planejando fracassar, certo? Então, planeja, é muito importante o planejamento. Pensa antes de você agir. Tem muita gente que às vezes está agindo de forma aleatória, não pode. Pensa antes, planeja que com certeza você vai ter muito mais resultado, vai se esforçar menos, vai gerar mais resultado para você e para os pacientes que você vai atender lá no seu na sua clínica, no seu hospital, no seu PSF, lá no cuidando do seu idoso, tudo isso vai te dar mais resultado, tá certo? Aqui a gente já falou sobre o exemplo de um planejamento pensando antes, né, no que a gente pode fazer. E aqui, ó, é o protocolo que eu falei para vocês bem antes. Ó, avaliar o cenário, biossegurança, se aproxima da vítima, X, A, B, C, D e E, e eu já falei cada um deles. E aí, se for necessário, já pede ajuda 192 e 193. E essa avaliação aqui, ó, ela muda para essa
se você desconfiar que o paciente está em parada cardiorrespiratória, tá certo? Aí muda e você muda para aqui, ó, para o X, o C, o A, o B, o D e o E, ok? Então esse é um protocolo. Um protocolo, ele nada mais é do que um planejamento, tá certo? Protocolo é a mesma coisa de você estar fazendo um planejamento, um passo a passo. Quando você precisar, já vai estar aqui o passo a passo gravado na tua mente, na tua cabeça, para que você entre em ação. E aí você entra em ação com muito mais assertividade, com menos esforço, com mais resultado, e você vai chegar muito mais rápido no seu objetivo. Certo? Então, para finalizar, vou deixar essa mensagem aqui. Se almejarmos somente a média, seremos medíocres. E se almejarmos a excelência, seremos excelentes. Pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Então, pense grande, entre em ação. Você com certeza vai conquistar muito mais. Então, pense grande, pense em ser diferente da média, mediana. Não pense igual às outras pessoas, pense diferente, que os seus resultados vão ser diferentes também. Ok? Próxima aula nós iremos falar sobre execução, tá certo? Que é o ato é o efeito de executar, passar um projeto ou ato, realização, ação. Então, próxima aula a gente vai falar exclusivamente sobre execução e já vamos entrar na parte de organização também. Então, que Deus te abençoe e tudo de bom na tua vida. Em breve estaremos com a próxima aula aí para vocês.